Olá, meus meninos, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais alguns vídeos que vão lhes ajudar a fazer uma belíssima dissertação, ok? Alguns ensinamentos que a gente está fazendo já faz algum tempo, vocês não podem deixar perdidos lá atrás no esquecimento. Então é preciso que a gente tenha sempre a nossa memória guardando tudo aquilo que é necessário, imprescindível. Então todas as vezes que você ouvir um professor dizendo estamos aqui para fazer mais uma dissertação, na sua memória tem que vir rapidamente o que é mesmo uma dissertação, não é? E aí você tem que pensar assim, dissertar... lembrei. Dissertar é defender um ponto de vista crítico. Dissertar é defender uma opinião crítica. Eu não gosto sempre de dizer, somente de dizer ponto de vista ou opinião, sem acrescentar a palavrinha crítico, crítica. Porque, na verdade, nós não estamos defendendo a nossa opinião, que pode ser vaga ou qualquer coisa. Não. Quando a gente fala que é uma opinião crítica, quando é um ponto de vista crítico, ele deve ser baseado naquilo que eu também não quero e não posso deixar que você se esqueça jamais. Academicismo. Nós estamos produzindo um texto redacional com um fundamento. Onde é que queremos chegar? Por que estamos produzindo esse texto redacional? Não é para a gente expor a nossa opinião gratuitamente numa rede social. Não é para a gente expor a nossa opinião gostosamente numa mesa de bar com algumas batatinhas, refrigerantes e algumas cervejas. Para alguns. Não é para a gente expor o nosso ponto de vista, batendo um papo, assim como quem não quer nada num almoço familiar. Não. O nosso propósito é de fazer uma opinião acadêmica, é de defender um ponto de vista acadêmico. E o que é acadêmico mesmo? Acadêmico é tudo aquilo que é relacionado à razão, ao conhecimento, à ciência. Então, nós não podemos ter nenhum achismo. A gente não acha nada. Quando a nossa intenção é produzir um texto redacional direcionado à comprovação do nosso conhecimento acadêmico. Que é por isso que o seu tio está aqui, né? Inclusive dando nota e etc. Para a gente saber como é que você está se saindo na sua produção de texto. Nota, isso é porque está ligado à escola, né? Academicismo está sempre ligado à educação formal, à educação da escola. E como vocês todos farão um vestibular, que é a comprovação de como vocês compreenderam os ensinamentos científicos da escola, a gente tem que lembrar vocês sempre disso, tá? Então, eu não estou interessado no seu achismo, eu não estou interessado na sua opinião de boteco, eu não estou interessado no seu ponto de vista na mesa da família, tá bom? Então, quando seu tio diz para vocês, nós vamos dissertar, e dissertar é defender um ponto de vista crítico, é defender uma opinião crítica, nós estamos falando dentro do processo acadêmico, tudo bem? Em algumas aulas eu vejo umas carinhas, quando vocês mostram as carinhas, né? Meio risonhas, ou então eu vejo alguns pontos de vista de mesa de família, de mesa de bar, assim, né? Vocês não concordam, não aceitam, acham esquisito. Mas eu compreendo, vocês são muito jovens, vocês são de uma geração que acha que está com carradas de razão, porque nós todos, com mais de 18 anos, somos todos uns velhos, decadentes. Isso aí é briga de gerações, né? Sempre quem está chegando acha que está com a razão, que tem o conhecimento do novo mundo,
e os velhinhos são uns atrasados, né? Esses conflitos geracionais que a gente compreende muito bem. E eu também compreendo muito bem quando vocês, em alguns momentos das aulas, vocês têm umas risadinhas, ou então vocês tomam um posicionamento que às vezes não querem nem comentar, ou então vocês ficam no celular, um conversando com o outro, passando suas ideias, que muito provavelmente são muito distantes daquilo que o professor está defendendo, né? Eu compreendo tudo isso. Conflito de gerações, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, isso sempre existiu. Então, isso é fato consumado. Então, nessa aula, eu gostaria que vocês lembrassem isso. Nós vamos fazer uma dissertação, e dissertar é defender um ponto de vista crítico dentro de uma proposta acadêmica. E essa proposta acadêmica tem fundamentações muito sérias, seríssimas, pequenos, seríssimas, que é o que seu tio tem chamado para vocês de o edital. Os vestibulares e o Enem manda para nós todos, vocês meninos que vão fazer o vestibular e nós professores que vamos encaminhá-los para conseguir uma boa nota no vestibular, as normas, as regras, o que é necessário fazer para que você consiga adentrar a uma universidade, e é aquela que você escolher, né? Que eu sempre digo, que não importa se vai ser a USP e que pouco importa se vai ser o Guaxupé. Eu quero simplesmente que você entre naquela que você escolheu, tá? É ali que você vai ser feliz e é ali que você vai demonstrar que você é um profissional competente e necessário para o nosso país. Às vezes vão até embora, né, para outros países mais civilizados. Eu tenho um pouco de inveja de quem tem a chance de poder ir para um país civilizado. Eu acho que meu tempo passou. Mas tudo bem. Conflito de gerações, né, pequenos? Isso acontece tanto. Os pais pensam de determinada maneira, os filhos de outra maneira. Uns professores também com os pensamentos tão diferenciados, né? Como que os professores mais velhos pensam essas coisas, coitados, como eles estão atrasados, como eles entendem pouco de tecnologia, como que eles entendem pouco dessa liberdade sexual que temos hoje, como que eles entendem pouco das nossas festas, dos nossos gostos com os programas televisivos, com as séries, esses danados desses conflitos de gerações, né? Então veja, é preciso que nós fiquemos no edital, que nós fiquemos dentro das regras, que nós fiquemos dentro das normas. E é por isso mesmo que seu tio é considerado um professor brilhante, que tem colocado muita gente nas melhores universidades. Tenho feito isso? Tenho há 22 anos. Eu sou brilhante? Eu sou brilhante. Por que eu sou brilhante? Porque tenho feito isso, tenho concretizado aquilo que é a minha proposta. Colocar os meus alunos maravilhosos nas maravilhosas universidades que eles escolhem. Tenho conseguido? Tenho conseguido, então eu sou maravilhoso, licença. Estou puxando a sardinha para o meu lado? Não, estou colocando responsabilidade sobre você. Eu não posso perder o meu posto, eu não posso perder esse adjetivo, professor maravilhoso, competente. Não me tirem esses adjetivos. Que isso? Estou passando uma responsabilidade imensa para vocês, que é continuem passando nas universidades para eu continuar com o meu título de grande professor, professor que me ensinou tanto, que me ajudou a entrar na universidade. Isso tem acontecido, vocês sabem, seu tio fala isso nas redes sociais e também mantenho o meu emprego já há muitos anos, né, pequenos? Vocês mantenham o meu emprego, hein? Eu estou precisando trabalhar, demora a minha aposentadoria. Pequenininhos, por que seu tio está dando essa introdução longa desse jeito? Porque, na verdade, eu já estou falando do tema que eu preciso que vocês produzam para mim, tá? Eu mandei já para vocês no grupo de WhatsApp, nas plataformas, está tudo lá definidinho o que vocês precisam fazer para mim. Vou mandar bonitinho o que vocês têm que fazer, tá? Mas só para vocês saberem, evidentemente, que o nosso tema vai estar próximo do que a gente chama de as diferenças geracionais, né? As mudanças nas gerações, né? O quanto os jovens se distanciam do pensamento das pessoas mais velhas, o quanto os pais sofrem com os filhos mais novos, com seus pensamentos tão modernosos. Então é isso que eu vou pedir para vocês.
E eu vou pedir assim, com essa clareza, com essa definição, nós vamos ter aí a guerra das gerações, os conflitos geracionais. Não, não vou dar essa mamata para vocês. Dessa vez vou castigá-los. Tio Fábio, mas vai castigar de novo? Não, agora é um castigo mesmo. Mas na verdade é um castigo inspirado em dois maravilhosos amigos de vocês que fizeram o vestibular de uma universidade chamada Unifenas. E eles foram com o conhecimento que eles tinham e também do conhecimento de como estavam sendo aplicadas as últimas redações na Unifenas. E qual não foi a surpresa quando eles chegaram na hora de fazer a prova e na hora de fazer a redação, e a redação não trazia o tema. Meu Deus, eu iria morrer. Eles quase morreram. Eles sabem de quem eu estou falando. É uma moça maravilhosa e um rapaz maravilhoso. E como assim não deram o tema? Não deram o tema, meninos. Deram apenas um quadrinho. E a partir da leitura do quadrinho, que a gente chama de um texto híbrido, né? Quando tem uma imagem e quando tem fala, um texto verbal e um texto não verbal, a gente chama de um texto híbrido. E nesse texto híbrido era necessário que você compreendesse o que o quadrinho estava demonstrando, e você tinha que produzir a sua dissertação com todas aquelas regras que vêm nos editais a partir do que você compreendesse que seria o tema. E se você erra o tema, qual é a sua nota mesmo? É 0, né, pequenos? É 0. Então, os moços sofreram para produzir essa dissertação e acabaram dando uma dica assim: tio Fábio, e se você fizesse mais treinos com a gente nesse tipo de dissertação? Que não traz o tema, que nós vamos ter que encontrar o tema e nós vamos ter que produzir uma dissertação toda dentro dos rigores daquelas regras todas, né? Que seu tio parte do pressuposto melhor, que são as competências do Enem. São sempre os vestibulares todos exigindo aquelas competências, com pouquíssimas diferenças, né? Na verdade, na quinta competência. A competência 1 é a demonstração de que você tem capacidade gramatical extensa, que você aprendeu como que se utiliza adequadamente a gramática, pontuação, acentuação, concordância, tudo bonitinho. E ainda que você é capaz de escrever um texto acadêmico e não um texto infantil, né? Isso é a competência 1. Na competência 2, eles sempre vão querer saber se você sabe fazer a estrutura correta de uma dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E, evidentemente, os elementos concernentes a cada uma dessas partes da estrutura. Os elementos da introdução, os elementos do desenvolvimento e os elementos da conclusão, devidamente colocados nas linhas, né, que você sabe que são as necessárias. Na introdução, tema e tese. No desenvolvimento, você podendo viajar um bocadinho nos argumentos históricos, numérico, comparativos, de autoridade, de exemplificação. É ali que você realmente desenvolve seu texto. E na conclusão, você tem aí algumas mudanças. O do Enem, a conclusão do Enem, o 4º parágrafo, que eu considero que sejam 4 parágrafos necessários, você sabe que precisa responder a um problema que lhe é apresentado. Então, você tem que dizer quem resolverá o problema, o que deverá ser feito, como que deverá ser feito, para que ser feito e fazer o detalhamento. Quando é uma redação que não exige esse tipo de proposta de intervenção tão dogmática assim, você simplesmente tem que fazer o quê? Reafirmar a sua tese. Evidentemente que você já sabe que defender um ponto de vista significa defender uma tese, né? É o nome técnico do que a gente chama de opinião crítica, ponto de vista crítico. Então, se por acaso você não é obrigado a defender uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, por exemplo, numa prova da USP ou mesmo numa dissertação reflexiva, você sabe que tem que simplesmente reafirmar a tese, aquela que foi colocada na introdução. Lembram?
Na introdução, tema e tese. E no caso da conclusão, a gente está terminando o texto e a gente então tem que definir que realmente, a partir da argumentação que nós fizemos no desenvolvimento, a nossa tese é a mais adequada. Mas normalmente seu tio coloca para vocês desenvolverem muito a redação próxima do Enem, que tem as 5 competências muito bem definidas, né? Gramática, estrutura, coerência, que é a organização do texto, coesão, que são os benditos dos conectivos, que eu preciso de 20. Menos que 20 conectivos eu não vou conseguir encontrar coesão no seu texto. E a competência 5, que é a proposta de intervenção. Tudo bem, meninos? Isso aí vem para a gente no edital e é tudo que seu tio ensina desde o primeiro dia de uma aula de dissertação. Teremos que fazê-lo. Tio, você vai castigar a gente? Vou, meninos, porque eu vou dar simplesmente um quadrinho. E a moça bonita e o rapaz bonito que disseram para mim que o quadrinho tinha aparecido na prova do vestibular da Unifenas, disseram que tinha uma personagem, que por acaso é uma personagem criada pelo Quino, que é um desenhista argentino recentemente falecido, infelizmente. Um homem de uma inteligência e de uma grandeza extraordinária. E ele criou uma personagem muito conhecida, se não conhecida nossa pelo prazer de ler gibis e histórias em quadrinhos, pelo menos nas nossas apostilas e nas nossas aulas. Aparece muito a Mafalda. A Mafalda, muito nossa conhecida. E eu coloquei para vocês, já mandei aí no grupo de WhatsApp, já mandei na plataforma, um quadrinho que nós temos a Mafalda assistindo televisão. Ela está assistindo televisão e tem uma moça na televisão falando. E ela assistindo concentrada, sentada no seu puff. E a mulher, que parece que já tinha começado a falar o texto há algum tempo, porque ela inicia com reticências, e ela termina dizendo: lembrem sempre, meus queridos, devemos amar muito nossos pais, pois devemos a vida a eles. A Mafalda faz uma cara no terceiro quadrinho de que ficou pensando, ficou matutando, ficou questionando, e no último quadrinho ela aparece diante dos pais com um porquinho na mão, evidentemente que é um porquinho, que é um cofrinho onde ela deve ter guardado algumas economias da sua mesada, e os pais estão absurdos fazendo outras coisas. A mãe está costurando, o pai está lendo o jornal, embaixo de um abajur, e ela com o porquinho na mão olha para os dois e pergunta: quanto é? Compreenderam? Não compreenderam? Vão ter que compreender, porque eu preciso que vocês produzam a dissertação a partir deste quadrinho da Mafalda, tá bem? Pesquisa, pensa um pouco. Eu já dei umas dicas para vocês, né? Mas questionem-se um bocadinho. E tem mais uma aula que eu vou ajudar vocês a produzir. Até daqui a pouco.